dia, pessoal. Fico feliz de ver vocês aqui de volta hoje de novo, né? E eu espero que nesse nosso encontro de hoje a gente consiga dar conta de discutir muitas questões relevantes sobre os instrumentos que os consumidores têm à disposição para defender seus direitos perante o Poder Judiciário, né? Talvez se a gente conseguir otimizar o nosso tempo, a gente pode até estender e falar de algumas outras situações, de outros conteúdos que eu havia programado, como as reclamações por meio dos órgãos de defesa do consumidor, porque ontem a gente falou bastante sobre o papel de cada órgão de defesa do consumidor, não é? E ao final nós discutimos questões e habilidades para poder reclamar diretamente aos fornecedores. Hoje nós vamos nos dedicar, o nosso conteúdo principal são as ações judiciais. Especialmente o que nos importa são as ações perante os juizados especiais. E por quê? Porque o objetivo do nosso curso hoje é dar alguns conhecimentos, apresentar algumas informações e garantir algumas habilidades para que vocês possam, sozinhos, de forma autônoma, promover suas ações sem o auxílio de advogados, se for o caso, se for possível. Porque nós vamos ver, isso nem sempre será possível. Depende de algumas limitações das causas, dos casos concretos. Mas sendo isso possível, né, se for o caso, o problema que vocês estiverem vivenciando em algum momento, for possível, couber essa discussão dentro do juizado especial, sem a necessidade de acompanhamento do advogado, é sobre esse momento que nós estamos aqui dedicados. Ao final, eu pretendo que vocês, ao final da manhã de hoje, eu pretendo que vocês cheguem, pelo menos sejam capazes de fazer uma petição direcionada ao juizado especial, para que sozinhos possam fazer isso, sem qualquer constrangimento, sem qualquer receio de estar fazendo errado, porque o juizado ele existe para isso mesmo, né? Para que as pessoas possam, sozinhas, em tese, né, promover a defesa dos seus direitos pessoais. Antes disso, antes de concentrar sobre os juizados especiais e sobre alguns procedimentos que nós podemos utilizar ali dentro para facilitar a defesa do consumidor, eu quero falar de uma forma geral sobre o processo judicial. Sobre algumas questões básicas, um trâmite, um rito normal que um processo tem. Porque às vezes um dia você vai promover uma ação judicial acompanhado de um advogado particular ou de um defensor público, mas é muito importante que você saiba o que está acontecendo. Eu sou advogado e não tenho receio de dizer que eu acho muito interessante que a pessoa que está sendo assessorada, né, o cliente, a pessoa física leiga que precisa de uma assessoria do advogado, ela tenha a exata noção dos passos que estão sendo dados ali dentro do processo. Não por desconfiança do advogado, não por desacreditar no advogado, mas é porque é extremamente importante que o indivíduo ele se encontre ali também, porque aquilo ali é para ele, aquele espaço é para ele, não é? O problema é que, como há um costume, há uma cultura de aquele ambiente ser extremamente técnico, às vezes ele pode ficar, alguns procedimentos, algumas estruturas, alguns momentos podem se tornar incompreensíveis para o cidadão comum. Mas isso não impede que a gente consiga conhecer. Porque, volto a dizer, mesmo assessorado para advogado, é importante que a gente tenha uma total noção de como o nosso direito está sendo ali tratado pelo judiciário, que caminho está sendo dado, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre o processo judicial comum. Eu vou mostrar aqui fases comuns de uma ação judicial. Olha, tudo começa com uma petição inicial. A petição inicial é o documento escrito, seja pela pessoa mesmo, pela parte autora da ação, a pessoa individual, vocês no juizado especial, quando vão sozinhos, seja a petição inicial escrita pelo seu advogado te representando, por meio de uma procuração. Por que petição inicial? Petição vem de pedido. Porque o que, na verdade, as pessoas fazem, apresentam ao juiz, é um pedido. Um pedido relacionado, ou um conjunto de pedidos relacionados aos seus direitos. Nessa petição inicial, a parte autora, sozinha, por meio do seu advogado, ela vai relatar a história, a narrativa dos fatos. Excelentíssimo senhor juiz, ou senhor juiz, né? Meu nome,
meus dados, casado, brasileiro, empresário, minha identidade, meu endereço, parte se apresenta, se qualifica, né? Que é o que nós chamamos, dá todos os seus dados pessoais, vem por meio desta petição propor uma ação em face da loja tal, da fábrica tal, da empresa de telefonia tal, que tem o CNPJ esse, que fica nesse endereço, pelos motivos a seguir. Aí vem a narrativa. Comprei ou foi comprado, parte autora comprou um produto eletrônico na loja tal, pelo valor de tantos reais, na data referida, e passado alguns dias esse aparelho começou a apresentar vícios. Entrei em contato com a assistência técnica, que não resolveu o meu problema. Entrei em contato com a loja, que também se recusou a resolver meu problema. Na data tal, foi enviada uma notificação extrajudicial, que segue anexa, em que foi apresentados todos esses fatos, pedindo para que no prazo de tantos dias fosse adotada uma providência. Porém, até a presente data, nenhuma resposta foi dada. O que demonstra que não há interesse da solução amigável. Por isso estou aqui nessa ação judicial. Por todos esses motivos, aí apresenta uma fundamentação jurídica importante, né? Vocês são capazes de fazer isso. O artigo tal do Código de Defesa do Consumidor determina que o consumidor na situação tem direito a receber o dinheiro de volta ou tem direito a receber um produto novo. E por todas essas razões, venho requerer que Vossa Excelência condene, determine a empresa a devolver o dinheiro para a parte autora ou trocar o produto. Quando nós colocamos esses termos na petição... Que você não precisa realmente colocar, o juiz não desconhece a lei. Com certeza. Teoricamente, eu ponho ali para que o juiz saiba que eu conheço o Código de... Simbolicamente, concretamente, porque realmente o juiz, ele conhece, ele não precisa. Essa parte da fundamentação jurídica, ela realmente não é imprescindível. O que é imprescindível é a narrativa dos fatos. Ela não é imprescindível. Mas eu acho extremamente relevante que vocês mostrem para todos. Para o juiz, para o advogado da parte contrária, para o representante da empresa, para o conciliador, se você for recorrer para a turma recursal, que você realmente está ali com a sua consciência crítica, de forma autônoma, você conhece, sabe onde você está indo. Então, da mesma forma, na notificação extrajudicial, também devo colocar o artigo. Imprescindível, imprescindível. Para que a pessoa que está recebendo saiba que eu estou fundamentado em alguma coisa. Exatamente. Não é necessário. Às vezes, se você não conseguir, você sabe que você tem aquele direito, por alguma razão. Você sente que você tem aquele direito. Mas você não é capaz, não conseguiu fazer uma fundamentação, qual artigo que você acha adequado, isso não é necessário. Aí, se eu me confundi, coloquei um artigo, não tem problema nenhum, não vai alterar em nada, né? Porque o juiz não precisa dessa fundamentação legal para ele julgar. Mas se nós estamos dizendo que estamos aqui para aprender nossos direitos e utilizar nossos direitos, nada melhor do que mostrar para todos envolvidos que nós realmente sabemos o nosso direito e que vamos ali perseguir até o final, né? Se a gente realmente acredita naquilo. Eu acho que essa capacidade de mostrar que você conhece o seu direito, é exatamente essa transformação que eu imagino ser possível no cidadão e nos conflitos dele. Olha, se eu digo para você, falei isso logo no primeiro minuto, né? Se imagine uma situação em que você chega a uma determinada loja e imagina uma cidade em que todos os consumidores conhecem o seu direito, e aí o representante numa loja, na hora de fazer uma venda ou na hora de apresentar um serviço, ele sempre escuta um discurso crítico, consciente dos clientes que conhecem seus direitos. Digamos assim, olha, quero te vender um produto aqui, apresentar uma garantia estendida, e aí você fala, não, eu não vou comprar garantia estendida não, porque eu sei que eu não preciso dela. Porque eu conheço os meus direitos, o artigo 18 estabelece que o fabricante, o comerciante responde pelos vícios desse produto, independente do prazo em que o vício se manifeste.
Então eu não vou comprar essa garantia estendida porque eu não acredito que ela seja necessária. Talvez eu possa em um outro momento explicar por quê. Essa fundamentação que eu estou dizendo, né? Que talvez vocês tenham pensado assim, quer dizer que é besteira comprar garantia estendida? Mais ou menos, é assim. Mais ou mais para mim? Mais para mais. Mais para ser uma besteira mesmo, uma desnecessidade. Mas aí, eu digo isso porque eu pretendo que vocês conheçam, com o passar dos tempos, seus direitos, para que possam, de forma autônoma, independente, discutir seus direitos ali no problema, diretamente na loja, diretamente no telefone. Olha, se é relevante que você conheça seus direitos para mencioná-los, para demonstrar que você os conhece, também vai ser extremamente imprescindível na notificação extrajudicial. E, obviamente, no processo, por que não? No último momento. Acho que todos têm que perceber ali, o juiz, inclusive, né, que não tem um indivíduo ingênuo, inocente, né, assustado ou coagido, acuado naquela cadeira. Só para pensar em cima, talvez a justificativa de colocar esse fundamento legal, tentando pensar junto com o colega, é o seguinte: você está ali buscando o reconhecimento do seu direito. Sim. E aquele seu direito é tão certo que já Sim. tem até previsão legal para ele. Perfeito. E que você não tem dúvida disso. Olha, juiz, isso aqui está tão a meu favor que até a lei já imagina que seja mesmo. Exatamente. Direito. Né? Tecnicamente, a gente pensa assim, nossa, então por que o advogado se dedica tanto a estudar as regras, se basta ele saber contar a história, que o juiz vai saber o que fazer com aquilo? Porque as coisas no mundo do direito, as coisas diante da ciência do direito, não são certas e absolutas. Né? Dentro de um mesmo conjunto de regras, eu posso interpretar que você está errado e você interpretar que eu estou errado. E nós vamos ficar discutindo isso. É a tese, as chamadas teses. E o juiz pode talvez se ver diante de uma primeira discussão naquele conflito. Ele pode ver, olha, eu conheço esse artigo, eu interpreto ele dessa forma, mas eu nunca tinha visualizado dentro desse raciocínio. Então você está dizendo que você tem esse direito por conta desse conjunto de regras, esse artigo combinado com esse princípio, e esses fatos, quando eles encaixados dentro desses dispositivos legais, demonstram que o direito está a meu favor. E tanto que a parte contrária, ela vai fazer a sua defesa pautada nos mesmos dispositivos legais que você vai mencionar. Do tipo, olha, ele não tem direito, apesar de ele ter citado esses artigos não servem para proteger o direito dele, servem para outras situações. E, eu tenho um conflito. O conflito ele surge disso. Duas partes, ambas, obviamente, acreditando que elas têm direitos, e o que nós vamos ter é a resposta do juiz, que é quem diz o direito, com base numa interpretação daqueles dispositivos legais. Mas sim, às vezes nós estamos levando, se nós estamos indo com causas simples, que não precisam do advogado, então são causas talvez muito corriqueiras, que na prática você não precisaria explicar, porque são causas que aquele julgador ele já tem uma noção de há muito tempo daquilo, né? E talvez não seja necessário. Então nós voltamos àquela estaca inicial, de que é importante que você, mesmo que seja certo, seja tranquilo, que você saiba que o tribunal daquele seu estado, ou a turma daquela sua cidade julga daquela forma, ainda assim é importante que você mencione, que você mostre que você... Mas o juiz não pode achar isso uma prepotência do nosso lado? Seria uma prepotência dele. Seria uma prepotência dele. Seria uma prepotência dele, porque quem é ele? Sim, mas eles geralmente são, né? Mas está na hora de se mudar. Mas isso não pode incidir numa implicância assim, não? Então, até dar um parecer desfavorável pela minha petulância em expor a ele? Se isso pode acontecer, nossa, pode acontecer tanta coisa. Eu dou aula na faculdade, né? E aí nós temos infelizmente, tá? Nós temos uma cultura um pouco de submissão, né? Latino-americano tem esse problema, né? Ele tem essa cultura de submissão, de hierarquia, de temor às autoridades. Então, nós temos essa impressão do juiz, do promotor. Tanto a linguagem que eu acho que a gente tem que desmistificar é uma linguagem que transmite
essa impressão, a submissão. Excelentíssimo senhor juiz. Excelência. Ele é quem é excelente? Quem é excelente? Quem é excelente? Ele é excelentíssimo senhor juiz, né? Vossa Excelência, eu posso fazer uma pergunta? Sua Excelência, eu gostaria de... Essa nomenclatura técnica, ela traz esse simbolismo. Da mesma forma que, por exemplo, na sala de aula eu percebo que alguns alunos têm essa noção de professor, mestre, né? Sim, mas é uma solenidade que a gente pode, não digo que a gente não possa, que a gente não deixa de utilizar. Porque, da mesma forma, é claro, porque ela pode representar também o respeito do senhor, o senhor, a senhora. Mas por trás disso, eu não concordo que tem que ter uma submissão, uma opressão. Do tipo, você é maior do que eu. Então eu não posso ter receio de manifestar que eu quero o meu direito e que eu acho que eu sei o meu direito. Se o direito é meu, está para mim. Porque com medo dele pensar assim, olha, essa pessoa está achando que sabe demais. Quem é ela para saber os direitos dela? Eu sou juiz, eu tenho que saber os meus direitos. Não, ele realmente tem que dizer a palavra final, realmente é dele. Mas isso não impede que, por exemplo, a senhora, o seu advogado, o promotor de justiça, o defensor público, as pessoas do povo possam dizer para o juiz, olha, juiz, eu acho que eu tenho esse direito, eu quero, por favor, que o senhor dê a resposta se eu tenho ou não tenho direito. A gente não pode ter medo de ser prepotente, porque isso por si só não é prepotência. Você apresentar uma narrativa de um direito que você acha que você tem. Por si só não é prepotência. Não quer dizer que as pessoas não são prepotentes, não podem ser prepotentes ao redigir suas notificações. Às vezes o teor agressivo, né, da sua petição inicial, do seu recurso, da sua notificação, pode traduzir ali mas é da sua linguagem, não é pelo ato de você estar apresentando os seus direitos. Então eu quero te tranquilizar, porque por mesmo que você esteja na dúvida se aquilo é realmente o seu... Se aquilo é o seu direito, você está com vergonha de talvez ser vista como uma pessoa que está equivocada, ou como você falou, com medo de estar sendo arrogante ou prepotente, ou que acha que sabe mais do que você sabe, isso não pode inibir a sua conduta, não. Pensa sobre isso. Eu acho que não seria prepotência, já que no Código de Processo Civil... Também ele espera... A petição inicial precisa ter dados, inclusive a previsão legal, né? E quanto ao valor da causa ou a produção de provas, testemunhal... Se vai requerer, se nós vamos chegar lá, o que mais conta. Olha, porque o Código de Processo Civil, ele está pensando naquele rito normal que necessariamente o advogado tem que estar presente. Certo. Né? Ou é no rito ordinário, rito sumário, ou seja, naquele rito comum do processo civil em que necessariamente o advogado tem que estar presente como regra geral, né? E a necessidade de fundamentação legal, o advogado não pode deixar de fazer isso. Ele pode, se quiser, não tem problema nenhum, tá? Não vai ser prejudicado por isso, mas ele não deve deixar, porque o juiz precisa, aí eu estou falando entre técnicos, o juiz ouvindo um técnico do direito, o advogado, que depois a parte contrária vai se defender. Entre técnicos, é necessário que o juiz entenda, olha, doutor, aonde o senhor quer chegar? Por que o senhor está dizendo que ela tem direito para eu poder realmente me manifestar? E a parte contrária para se defender também precisa saber, o advogado precisa saber do que ele está se defendendo. Mas essa formalidade, rigidez de regras, não se aplica no juizado especial, porque ele foi feito para ser célere, rápido e informal, e acessível à população. Então, no juizado especial, você, como pessoa física, defendendo seus próprios direitos, você não precisa preencher esses requisitos tão formais. Tanto que eu estou recomendando algo a vocês que é totalmente desnecessário. Saibam, vocês para entrar com uma ação de juizado especial, talvez me omitir nisso, alguns que não saibam não tenham percebido. Você não precisa fazer petição inicial não, tá? No meu manual até destaquei isso. Você pode juntar os seus documentos, que você acha que são relevantes, botar debaixo do braço, ir lá no juizado especial e pegar uma senha para ser atendido pelo profissional que vai escrever para você. E você não precisa fazer isso que eu estou recomendando, você fazer petição inicial. Poucos fazem isso, poucos cidadãos fazem isso. Mas é muito melhor, muito mais seguro
Porque uma coisa é você fazer ali em alguns minutos, explicar toda a sua história. Para um funcionário que necessariamente tem uma série de pessoas para atender. E está com uma série de outros casos que acabou de escutar. Sua narrativa pode ali na sua conversa ser confundida. Isso pode acontecer. Uma falha comum sua, ao narrar o seu problema, ao explicar a sua situação, e do funcionário, uma falha extremamente aceitável das duas partes. Né? Você talvez possa esquecer de uma coisa. Por exemplo, eu vou tratar com vocês aqui dos pedidos de liminares, né, as antecipações de tutela. Quando você quer pedir para o juiz imediatamente já tomar uma decisão sobre um assunto para te resguardar. Às vezes, ali no calor das emoções, você esquece de pedir algumas coisas que você quer. Você esquece de falar um fato importante, que você acha extremamente relevante, que é importante o juiz saber na hora de julgar. Quando você está em casa, tranquila, com tempo, e você escreve, relê, vê se explicou tudo direitinho, organiza os documentos um atrás do outro, na ordem que você gostaria de apresentar, faz referência na sua petição, conforme documento tal, enumerar os documentos, que é algo que eu vou falar daqui a pouquinho, documento 1, documento 2, documento 3, nota fiscal, documento 1, notificação extrajudicial, documento 2, AR comprovando que a notificação chegou, documento 3. Para quando você estiver falando, né? Então, no dia tal, comprei um aparelho, conforme nota fiscal, documento 1. Não deu problema, não me atenderam, envia a notificação, conforme documento 2. Isso você não tem aquela possibilidade, oportunidade de fazer quando você vai ali de forma verbal. É muito melhor, não é? E fora que você tem a possibilidade de você dizer o direito que você acha que você tem. Você não fica sujeito ao funcionário interpretar o seu direito. Que ele vai fazer isso, e ele pode, ele deve fazer isso, se você não souber interpretar seu direito. Mas é muito melhor você fazer um estudo, fazer uma análise prévia, dizer qual que você acha o seu direito, mesmo que esteja errado, viu? Volto a dizer. O cidadão não tem obrigação de dizer quais são os seus direitos mesmo certos, porque nem sequer se espera isso dele. Professor, eu achei muito interessante o senhor disse sobre essas narrativas, que é bem provável, eu já vi em casos, de você levar o teu problema, levar a documentação toda e o servidor lá que está lá para te atender, fazer um angu de caroço, vamos dizer assim, embolar todos os fatos, no final não ter uma conclusão e o juiz, na audiência, vem cá, o que ele quer? Então, se você quer seu dinheiro de volta, você quer preparar uma narrativa antes, mesmo que não faça nada, mas escrever toda a história e colocar os documentos cronologicamente, de uma forma organizada, para facilitar até o entendimento do juiz, para chegar a uma conclusão do que você realmente quer. E qual realmente o que aconteceu. Isso. E por que você acha que está sendo injustiçado ou vítima de alguma coisa. Ele tem que entender qual que é o que você quer. Veja, é uma petição. Por que uma petição? Porque no final você faz um pedido. A palavra final sempre sendo assim, diante de todo o exposto, a parte autora requer, ou eu requeiro, né, que a empresa seja condenada a pagar uma indenização no valor de tal. Que a empresa seja determinada, seja impedida de voltar a me cobrar esse valor. Que seja declarado nulo esse contrato, que seja declarado nula essa cláusula, que meu produto seja substituído por um novo. É um pedido. Então, imagine que um juiz ele é um ouvidor, né, de problemas, de conflitos e de pedidos. O que ele vai atender? Qual o pedido que ele atende? Ele dá a resposta, né? Ele diz, né, enfim, o direito. Nós chamamos isso tecnicamente que é a prestação jurisdicional. É o juiz representando o judiciário, dando a função final dele, né? Prestando o serviço de julgar. Mas então ele diz e determina. Que como nós vamos ver, se você pede a condenação, ele condena. Se você tiver certo, ele concordar com você. Né? Se você pede a declaração que aquela dívida seja extinta, ele declara que ela está sendo extinta. E depois nós vamos ver os meios para aqui. Daqui a pouco nós vamos ver os meios que ele tem, que um juiz tem, para poder fazer valer a decisão final dele. Pergunta tem a ver exatamente com o pedido. Joia. Danos morais.
é nesse momento que eu faço a solicitação, e como que calculo isso? Qual é o meu critério para estabelecer os danos morais? Hoje eu não vou antecipar a resposta não, porque nós temos exatamente essa discussão de módulo sobre danos morais. Nós vamos falar sobre o máximo possível de informação sobre isso. Okay. Mas assim, nessa petição é que você pede as suas indenizações, inclusive é na petição em que você vai também dizer quais provas que você gostaria de produzir. Porque às vezes você tem uma testemunha, aí você tem que informar o juiz. Né? Gostaria que fosse ouvida. No juizado não precisa, não. Você qualificar logo na petição, não. Você pode trazer, como é muito informal no juizado, muito informal, você pode trazer a testemunha lá na hora com você. Se você quer que ela seja intimada, porque às vezes é um funcionário da empresa que você quer que o juiz escute, ou uma outra pessoa que ela não vai espontaneamente. Como você sabe que o juiz tem autoridade para fazer qualquer um ir na frente dele, né? É uma antiga expressão, eu falava sob vara, né? Da época do direito romano que se falava. O juiz tem essa determinação. Se for uma pessoa que não é uma pessoa que se prontificou aí de livre e espontânea vontade, você pode exigir que o juiz intime ela para que ela compareça. E é o momento na petição, então, se você quiser se antecipar, que você aproveita e peça. Gostaria de que fosse ouvido testemunho de fulano de tal, que mora no endereço tal. Gostaria que ele fosse intimado para comparecer aqui. Né? E aí você apresenta então ali as provas. Lembrando que no juizado especial as provas têm que ser bem simples. Se as provas forem mais complexas, como uma perícia, aí a discussão não pode ser levada ao juizado. E daqui a pouco nós vamos ver essas limitações. Quais são as limitações do juizado. Tá bom? Então é isso. Esse é o primeiro momento, essa petição inicial. Vamos só fazer mais uma pergunta aqui para a gente poder prosseguir. Bom dia. Não é bem uma pergunta, não. Pegando o gancho aqui do companheiro, é muito importante que quando cheguemos ao juizado, com aquela demanda que nós pretendemos resolver, né? Então, a gente já chega lá no fio da navalha, e às vezes a gente descarrega em cima do funcionário, é um estagiário que está lá, que está ansioso como você, ele está ali aprendendo. Então você chega e descarrega tudo que o gerente fez com que você estivesse nervoso em cima daquele funcionário, maltrata. Então é importante que nós chegamos com educação, paciente, e que façamos uma narrativa assim. Você tem que descarregar o que você ia descarregar no funcionário, no estagiário, no papel. Aqui é que a sua causa vai estar ganha. Aqui é que você vai mostrar ao juiz o que você sofreu. Porque tanto o advogado que está lá assessorando lá os estagiários como aos consumidores, né? Eles não sabem o que está acontecendo com o dia. A gente depende de vocês. Estou falando a gente porque eu sou estudante de Direito e faço estágio também no juizado. Então, a gente passa cada uma. Tem gente lá que já chega querendo esgoelar a gente. Calma, né? Então, é importante. Então, quando a pessoa chega, às vezes, até chorando, chega a gente até chorando lá. Então, a gente se dá... esse problema que ele falou, não sei quem falou, sobre ter conhecimento da lei, não tem necessidade nenhuma. O juizado é para isso. Você não precisa. Quem tem que saber somos nós. O advogado está lá. Vocês não. É o caso. Narrou é assim, olha. Quer ter sucesso nas petições, nos pedidos de vocês? Narra e bota do lado. Prova. Falei, provei. Falei, provei. E o juiz vai só aplicar a lei. Não tem jeito. Não tem jeito. É isso que eu queria passar. Legal. Isso aí. Obrigado. Muito bom. É importante. E aí, em seguida, aí eu não estou falando ainda do rito do juizado, tá?
Depois eu vou falar as alterações. Esse aqui é um trâmite normal de um processo comum. É claro que mesmo na justiça comum, quando nós necessariamente estaremos acompanhados de advogado, pode mudar, dependendo do tipo de causa, dependendo do tipo de assunto, dependendo da matéria, e não vou conseguir aqui dar conta de explicar todas as variações que vão ter. A ordem dos trâmites aqui podem mudar, podem ser talvez mais simples ou mais complexos, mas a base é mais ou menos assim. Começa então com a petição inicial. Em seguida, o juiz ele vai citar, vai notificar, né, vai cientificar a parte contrária, porque você diz qual é o endereço, onde ela pode ser encontrada, você diz qual é o nome da pessoa física ou da empresa, os dados, né? Os dados da pessoa física ou os dados da empresa. O juiz, então, vai enviar ou por correspondência ou por meio de um oficial de justiça a informação, que nós chamamos de citação, de que foi promovida uma ação contra ele, dando um prazo para se defender, né? Então, é esse segundo momento. A partir disso, foi dada então a oportunidade para a parte contrária apresentar uma defesa, e existe um princípio básico, fundamental, que é um direito humano de todo cidadão, e se aplica também às empresas. Ninguém pode ser julgado ou condenado sem ter tido a oportunidade de se defender. Isso é sagrado. Isso é extremamente sagrado, né? Ninguém pode ser condenado ou sequer acusado sem dar alguma oportunidade de ser defendido. Então, essa fase final agora seguinte, pode passar, Mariana, que é a contestação, que é a defesa da parte contrária. Se ela não for oportunizada, o processo todo é prejudicado. Se ao final o juiz percebeu, até o tribunal, a instância superior, perceber que foi em algum momento prejudicado o direito da parte contrária de se defender, todo o processo é prejudicado, né? Então, realmente é uma busca, se o processo é visto como uma batalha, é uma busca realmente por paridade de armas. Cada um tem suas oportunidades de apresentar suas armas. Se não é visto como uma batalha, é visto, na verdade, como uma reunião de duas pessoas, né, que estão em conflito, mas estão buscando ali uma solução pacífica, também é necessária a oportunidade que todos se manifestem de forma idêntica. E a partir dessa contestação, então, é possível fazer, normalmente, uma audiência de conciliação. É possível, então, dentro de um processo mais normal, mais comum, é possível ao juiz, então, já tem qual é a posição de uma parte, já tem mais ou menos a impressão de qual é a manifestação da outra parte. Se o outro contestou, se o outro se defendeu, significa que não quer espontaneamente reconhecer que a parte contrária está certa, né? Então está formado o conflito ali. Está diante do juiz, diante do judiciário, ele está percebendo, tem duas partes em conflito. Uma que fez acusações, uma que fez manifestações, e a outra que não reconheceu nada daquilo e se defendeu, impugnou todos os termos, discutiu, contradisse todos os termos, né? Então ele se vê diante realmente de um conflito formal de duas partes. E aí há um estímulo, a lei vai estimular que tente o judiciário, antes de prosseguir com aquele conflito, que é sempre tortuoso, que é sempre desgastante, né? Nunca é emocionalmente tranquilo, nunca é sempre conflituoso, é sempre transtorno. Qualquer conflito, seja o conflito que nós temos pessoais com os nossos amigos, com as nossas famílias, com os nossos vizinhos, seja o conflito dentro do processo já formado, é sempre desgastante, né? Então, o juiz vai tentar fazer uma conciliação. Fazer com que as partes cedam um pouco nas suas posições iniciais, fazer com que as partes escutem melhor, de frente a frente, os interesses de uma em relação à outra. Vai o juiz orientar, não vai discutir a causa, não pode ali nesse momento. Não vai o juiz nem o conciliador querer entrar no mérito da questão, da situação. Ou seja, não vai discutir o mérito de nenhum dos dois, não vai querer antecipar se um está mais certo do que o outro, de forma alguma. Aquele momento é tentar convencer as partes de, amigavelmente, tentarem resolver aquele problema sem prolongar, porque é sempre um risco para qualquer um dos dois. E essa é uma fala normal do juiz e dos conciliadores. Qualquer um dos dois ali está correndo o risco de prolongar a discussão e ter
uma perda ao final. Tem um prejuízo, no mínimo, de tempo. No mínimo de tempo contra aquilo, né? Então, diante desse risco, as partes são estimuladas a tentar ceder um pouco nas suas posições iniciais, ouvir um pouco a parte contrária e, quem sabe, encontrar um acordo que seja interessante em alguma parte para os dois. Havendo conciliação, havendo acordo, acabou. O juiz vai homologar o acordo. Ou seja, aquele compromisso firmado diante do juiz e assinado embaixo pela autoridade judiciária, aquilo ali vincula as partes e elas não podem mais voltar atrás. Vira como se fosse a vontade do juiz também. E o conflito está resolvido para sempre. Não pode ser rediscutido a partir disso. Então, por isso é uma fase em que o juiz dá uma atenção especial. Ela não pode ser, ela tem que ser levada bastante a sério, porque aquilo que for registrado ali tem que ser realmente a posição e a vontade final das partes, porque elas não podem ser forçadas aquilo, já que elas não podem depois rediscutir. Né? Só um minutinho. Essa parte da contestação e da... Você acha que a pessoa que vai sem o advogado, ela fica vulnerável ao advogado da empresa ou da outra parte? Digamos num juizado especial em que o consumidor é réu, né? E aí ele vai sem advogado. Se ele fica vulnerável, ele não pode se sentir vulnerável também não, porque da mesma forma que ele sabe defender seus direitos como autor, ele também tem as mesmas oportunidades de se defender como réu, né? Eu não poderia dizer aqui, seria muito contraditório para mim, né? Acreditar que estou estimulando vocês a defenderem sozinhos, provocando a ação, e dizer que não, agora se vocês forem réu, cuidado, hein, perigo. Né? Eu acho que vocês também são capazes de se defender numa ação judicial. Agora, nós não vamos ver muito ações de relações de consumo no juizado especial em que o consumidor é réu. Porque só as micro e pequenas empresas podem promover ações judiciais no juizado especial. Né? E se a gente parar para pensar na realidade do nosso dia a dia, como consumidores, uma pequena parte, né, das nossas dívidas, digamos assim, dos nossos problemas de consumo são originários de uma relação com uma micro ou uma pequena empresa. Eu digo assim, você para ser um lugar de réu. O consumidor na posição de réu, ele será, não consigo nem imaginar uma outra hipótese, como numa situação de inadimplência. Não é verdade? E aí nós vamos ver então poucas causas em que o consumidor estará na posição de réu de dívidas de micro e pequena empresa. Não quer dizer que não exista e que não são muitas, né? Mas comparadas as outras ações, os conflitos decorrentes de relação entre o consumidor, pessoa física, e uma grande empresa fornecedora, essas relações com as micro e pequenas empresas são bem menores. Mas, veja, quando você, em tese... Então, vamos imaginar essa hipótese menor, né? Que é possível de acontecer, mas ela é um pouco mais rara quando comparada à grande quantidade de ações. Você é consumidor, pessoa física, réu numa ação promovida por uma pequena empresa, por uma micro e pequena empresa que está te cobrando algum valor e é indevido esse valor, digamos assim. Digamos que você está na posição de um réu que acredita que essa cobrança é indevida. Olha, se da mesma forma você soube promover a ação, você vai ter condições totais de se defender sozinho. Né? O juiz e o conciliador, eles são imparciais, com certeza. Eles devem ser imparciais. É um ambiente totalmente diferente de quando você está no PROCON. Que realmente ali você está assessorado por um funcionário público que está protegendo os seus direitos. No juizado especial não, há uma imparcialidade total do conciliador e do juiz. Mas é claro que ele vai levar em consideração a sua falta de conhecimento técnico sobre o processo. E não vai permitir que você fique perdido ali. Não vai te proteger, não vai te defender. Mas não vai permitir que você se sinta num ambiente hostil. Entendeu? Se o juiz entender que a causa, por menor que seja o seu valor, e por menos complexa que ela seja, mas há um prejuízo para você
por alguma razão, pela discussão que está ali, de você estar desacompanhado com o advogado, e isso acontece, né, algumas vezes quando você vê uma pessoa extremamente, como nós chamamos, hipossuficiente, que vai estar ali acompanhado. Por mais simples que seja a ação. Mas uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta ou com baixíssima instrução educacional, ou uma pessoa que por uma condição de sua saúde, ela não é incapaz ainda, mas ela tem umas limitações, né? Por conta da sua idade, por exemplo, muito avançada, e que naquele contexto social já afetou um pouco a saúde e as condições normais dela. E aí, se o juiz perceber que aquela parte está extremamente em desvantagem perante a parte contrária, que tem um advogado, se ele perceber que essa desvantagem pode prejudicar a defesa dos direitos dele, ele vai suspender aquilo, nomear um advogado dativo, ou chamar a defensoria pública para que compareça ali um defensor e possa equilibrar se ele sentir isso. Mas o ambiente não pode estar desequilibrado ou hostil. Pelo direito de ampla defesa. Perfeito. Ele de ambas as partes. Ele vai continuar imparcial. Veja, ele não está defendendo seus direitos, mas ele vai impedir que você fique numa situação de desvantagem. Igor, na hora que o juiz receber a contestação, ele pode concluir que a parte acusada esteja com direito e não precisar realizar audiência de conciliação? Não. Sempre vai... A conciliação? Por exemplo, a empresa fez a contestação, na justiça analisou e concluiu que os argumentos deles estão corretos. Eles julgaram antecipado? Julgar antecipado? Já depois da contestação? Isso. Sim, a lei prevê algumas possibilidades raras para isso. Sim. Só com documento? Sim. Sim, o julgamento antecipado da lide. O juiz pode, atualmente o nosso Código de Processo Civil ele tem algumas regras mais atuais que eles visam isso, eles visam extinguir o mais rápido possível os processos, mas por umas questões muito específicas, como por exemplo, quando houver já aquele julgamento em que reiteradas vezes aquela lide já é julgada daquela forma, ouvida a primeira parte, ouvida a contestação, tem as provas nos autos, né? E aí, por uma prudência dele, ele até pergunta às vezes por notificação, nem chama as partes, ele fala, as partes têm proposta de acordo? Né? Aí ele escuta, autor, você tem proposta de acordo? O autor fala, não tem não, eu vou até o final. Ô, réu, você tem proposta de acordo aqui? Não tenho não. Aí ele, para celeridade, porque realmente nós temos um problema seríssimo com a morosidade dos nossos processos, seríssimo, os processos duram anos na justiça comum. Eu estou falando de muitos anos mesmo, estou falando de 20, 30 anos, que os processos podem demorar dependendo da complexidade. Se ele vê que aquela situação é simples de ser julgada e por reiteradas vezes o tribunal local já julga daquela forma, existem algumas raras exceções em que ele pode julgar antecipadamente. Né? Ele já se adianta. Porque ele vai perceber, obviamente, que no caso concreto, já está mais ou menos demonstrado para ele. Não é caso de prova pericial, não é caso, por exemplo, de discussão de fatos. As partes estão só discutindo um direito. Por exemplo, eu interpretando que nessa cláusula contratual eu tenho direito a isso. O outro não, você está interpretando errado, você está lendo errado. A cláusula não te dá direito. As partes não estão discutindo nenhum fato, né? Não precisa de documento, não precisa de prova, não precisa de testemunho, nem nada. Ele vai julgar, para que ele vai ficar prolongando aquilo? Professor, aqui no Rio está sendo comum a convolução da audiência de conciliação em instrução e julgamento. Mas isso está previsto no juizado especial. Isso. Está previsto. Então, mas antes não tinha havia esse costume. Conciliação e marcava-se um prazo para audiência de instrução e julgamento. Agora hoje ela é convertida. Então vamos só prosseguir. Depois da audiência de conciliação, não tendo acordo, é necessário, se for o caso, caso de análise precisa de prova de depoimento das partes, o juiz precisa ouvir o depoimento pessoal do autor, não é suficiente para ele a narrativa dos fatos ali. Por exemplo, no caso de danos morais, às vezes o juiz quer ouvir para saber qual foi a proporção do sofrimento da pessoa. Você foi realmente constrangido? Como é que foi? Como é que você se sentiu? O que você passou? Qual foi a dor que você sofreu por essa situação? Às vezes ele quer ouvir a parte, a vítima, que se diz vítima, também quer ouvir a parte contrária. Olha, está dizendo que você ofendeu ele, que você xingou. Como é que foi? Como é que foi essa conversa que vocês tiveram? Né? Às vezes ele quer ouvir o depoimento das partes ou de testemunhas. Se for nesse caso, especialmente que precisa de provas de oitiva, né?
provas orais, testemunhas, o depoimento das partes, ou porque teve uma prova pericial que vai ser necessária e o juiz precisa discutir o que o perito vai analisar naquele caso concreto, precisa combinar com as partes, o que o juiz vai analisar e o que ele vai ser perguntado, a audiência de instrução e julgamento. Nessa audiência já está superada a possibilidade de acordo. Então o juiz vai instrução e julgamento. Olha, instrução de instruir. Ele vai instruir o processo com o restante das provas que faltam. Vai instrumentalizar o processo com o restante das provas que faltam, que não são as documentais. E julgamento, porque ela serve ao julgamento. Raras às vezes o juiz, numa ação comum, num processo comum, vai dar a sentença ali. Mas nada impede. Nada impede, dependendo da situação, ele pode até julgar ali. Mas eu vi isso uma vez na minha vida só. Né? O juiz julgar na justiça comum, ele julgar logo na audiência de instrução e julgamento. Isso é muito raro. Mas se no normal, então, ele, depois de um determinado tempo, proferia a sentença. A sentença é a decisão final dele, a posição final dele. Em que ele diz, olha, escutei todas as partes, o autor, e normalmente na sentença ele relata a história do processo. O autor veio aqui e disse isso, relatou isso, falou que ele tinha direito por causa disso, e ao final ele pediu uma indenização, ou pediu o dinheiro de volta, ou pediu que parasse de ser cobrado, ou pediu que o contrato fosse declarado nulo. Não importa, ele disse. A parte contrária, por sua vez, apresentou sua defesa dentro do prazo correto, e disse isso, impugnou, falou assim, assado. A testemunha tal disse mais ou menos isso, a testemunha tal disse mais ou menos aquilo, o depoimento das partes disse isso, a prova pericial concluiu isso. Então, diante de todo o exposto, julgo da seguinte forma: o autor tem direito, é procedente a ação por causa disso, portanto, condena a parte contrária a devolver o dinheiro, pagar uma indenização de tantos reais, ou declaro nulo o contrato, determino que pare de cobrar, que seja excluído o nome do consumidor do SPC, etc. Ou então, ele vai dizer, entendo que a ação é improcedente, o autor não tem razão, o réu é que tem, então, julgo o processo dessa forma, em prejuízo ao autor, e ele dá a sua posição final. Condena, então, as partes, a parte que perdeu a custas, a honorários da parte contrária. Ele resolve ali. Para ele, acabou. Entendeu? Pronto, fiz o meu trabalho. Acaba aí? Não. Porque um outro direito constitucional que nós temos é não sujeitar os nossos problemas, os nossos direitos a uma única pessoa. Ele não é a última palavra. Então, de toda sentença cabe um recurso. De toda judicial tem que necessariamente caber algum tipo de recurso. Eu não vou poder falar de todos, porque são tantos recursos que nós podemos apresentar, né? E muitos criticam esse nosso processo, nosso direito por conta disso, porque faz demorar então o processo ainda mais. Aí nós temos uma fase de recursos, então. Alguns recursos podem ser para o próprio juiz, dependendo do que você está recorrendo. Agora, a maioria dos recursos vão para instâncias superiores, para os tribunais superiores, né, do Estado, que também não é a última palavra. Pode caber recurso dali ao STJ ou ao STF, que são os tribunais superiores, as cortes superiores. Então, depois dessa fase de recurso, e para tudo tem prazo, porque senão fica eterniza o problema. Aí, ou porque as partes recorreram e já foi julgado o recurso, ou porque passou o prazo e não recorreram, depois que não há mais oportunidade nenhuma de recurso, ou porque perdeu o prazo, ou porque todos os recursos já foram julgados, aí nós temos o trânsito em julgado da sentença. Nós temos o trânsito em julgado da sentença. O que é o trânsito em julgado? Transitou o processo e foi julgado. E aí acabou. Não pode se discutir mais. Salvo nada. Transitou julgado, e aí pode ser o processo anulado, pode ter algumas outras discussões muito raras, mas o padrão normal é que acabou, transitou julgado. Algumas raras hipóteses, exceções, é que poderá ser rediscutida a situação. Coisa horrível, né? Ser rediscutido tudo de novo. Mas o normal é transitou julgado, está resolvido e deu segurança para as duas partes. Por quê? Pronto, um sabe lá o que perdeu, já perdi, pronto, acabou. Segura, dá segurança. E não vou sofrer essa ação de novo.
Pelo menos já acabou, resolvi, já sei o problema. E o que ganhou, pronto, estou satisfeito, recebi a justiça. Né? Recebi a resposta que eu queria. E agora? Aí agora vem a fase de execução, porque agora a sentença tem que ser cumprida. E aí, pronto, aí o juiz tem muitos poderes para que a condenação dele produza algum resultado. Se ele condenou a parte a pagar dinheiro para outra, a parte tem que pagar. E se ela se recusar, aí vem a fase de execução. A fase de execução é para executar. Né? Executar o quê? A sentença, a condenação. Fazer com que, com os vários poderes que o juiz tem, a ordem dele seja cumprida. E a parte que realmente ganhou a ação, ela veja resultado naquilo. Tudo bem, o juiz condenou a parte a contrária a pagar meu dinheiro, mas cadê? Vai ficar nisso? Às vezes fica, né? Também, né? Se o cara não tiver dinheiro mesmo. E aí a execução, então, ela tem, por exemplo, quais são alguns poderes que o juiz tem? Ele pode, hoje, está até mais modernizado, viu? Nos últimos anos modernizou demais. O processo civil hoje está muito a favor, muito favorável ao vencedor da ação, ao credor da dívida judicial. Porque agora o juiz, com sua sentença, fez a parte ser a parte perdedora da ação ser devedora do credor judicial. Então, o consumidor que vence uma ação, ele é um credor, agora, de uma dívida judicial que o réu que perdeu a ação tem que pagar. E hoje é muito favorável os poderes dos juízes em prol daquele que venceu a ação. Já foi discutido, não tem mais que discutir, então, bloqueio de contas. O juiz, de forma automática, abre uma telinha que só os juízes têm acesso, que direciona ele diretamente ao Banco Central, ele aperta o botão, e se aquela parte contrária tem dinheiro em conta, há uma varredura. E o dinheiro é bloqueado. Não apenas bloqueio de conta, há hoje uma preferência, né? Há uma preferência nas medidas que o juiz vai fazer no caso de valores, né? Agora, pode ser também outra medida mais comum e antiga, a penhora de bens. Determinar um oficial de justiça que... A primeira coisa que, na verdade, o juiz faz, gente, é intimar a parte contrária a pagar em tantos dias. Aí, se ela não pagar espontaneamente, aí ele vai tomar as medidas. Ele dá até a oportunidade de falar assim, olha, eu estou até respeitando de você espontaneamente, fazer o que você quiser. Ou dar o dinheiro, ou se você não tiver dinheiro, indica um bem aí seu que pode ser penhorado. Se a parte não toma medida, o juiz forçadamente faz. Primeiro ele tenta bloquear a conta. Se o Banco Central avisa lá pelo próprio sistema dele, né? Olha, vasculhei todas as contas desse CPF ou desse CNPJ, não achei valores disponíveis. Aí o juiz normalmente passa para a segunda parte. Então, já que a parte não se manifestou, o oficial de justiça vai nesse endereço dessa empresa ou dessa pessoa física e penhore bens que você encontra ali disponíveis. Se não tiver bens. Se não tiver bens. Passa, tem mais algum? Tem um problema, porque tem o se não tiver bens ou se os bens forem impenhoráveis. Porque às vezes a gente se coloca agora na pele do réu, né? Que é importante a gente se colocar também, né? Essa coisa de dinheiro sumir da sua conta, o oficial de justiça bater na sua porta, né? E falar assim, aquele carro você olha na garagem é seu, né? E hoje em dia os juízes têm até outros sistemas, tem o convênio com o Detran, ele não precisa do oficial de justiça ir atrás, não saber se o cara tem carro não, né? O próprio Detran já vai avisar automaticamente, olha, esse CPF, esse CNPJ tem esse carro de placa tal, descrito aqui mais ou menos no endereço tal, né? E aí lá no Detran mesmo, já bota uma penhora lá no sistema do Detran. E por final das contas, se não encontra nem dinheiro em conta, nem carro, o juiz tem outro sistema. O juiz tem convênio então com o Banco Central, com os Detrans e com a Receita Federal. Vasculha então na declaração de imposto de renda dele e vê o que tem. Porque às vezes não achei carro, não achei apartamento, mas achei um título a receber, um valor a receber, algum crédito, alguma coisa, o que ele tiver de possibilidade, uma hora é possível achar. Sim, qualquer coisa que tenha valor, qualquer coisa que possa ser tornada em valor, porque esses bens que não são valores, bens móveis ou imóveis, quando penhorados, qual que é o resultado da penhora? Porque ele vai ser penhorado e ele é levado a leilão. Né? Ele é transformado em dinheiro. Então, alguns bens são impenhoráveis. Por mais que a pessoa tenha sido condenada pela justiça a pagar aquela dívida, um mínimo de dignidade dela é preservado.
E aí, nesse caso, se não tiver, a princípio, tá? Se não existem bens, a pessoa física não tem bens, ou os bens são impenhoráveis, nadou e morreu na praia mesmo, aí acabou. Quando um dia você descobrir que apareceu bem ali, se ainda houver oportunidade, aí você ainda vai ter oportunidade de correr atrás desses bens. Durante um bom tempo, durante muitos anos, essa pessoa fica, se ela foi condenada, ela fica cercada, né? Durante bons anos ela fica cercada. A conta não fica bloqueada por... Não. Ele faz um único bloqueio só. Depois de um determinado tempo, curto tempo inclusive, ela desbloqueia. Mas aí você pode pedir de novo, né? Sim, mas eu tenho que ficar na... Mas tem uma hora que pode passar. Então eu estou falando daquele réu que está numa situação de mínimo existencial de patrimônio, ou até em situação de miserabilidade, às vezes ele vai ser condenado e não vai surtir resultado. Então quais são os bens penhoráveis? A casa própria dele, é o único imóvel onde ele reside, as roupas, os bens que guarnecem, né, a subsistência dele, salvo se for de alto valor, porque teve naqueles casos que nós vimos, né, de grandes réus milionários, que a residência, o bem de família dele, a residência era um palacete ali em São Paulo, e os móveis que compunham eram quadros de altíssimo valor. Aí não tem, claro que não, né? Estou falando das pessoas que têm o seu mínimo existencial, sua casa própria, né, onde reside, os bens que guarnecem, o armário para guardar suas roupas, a cama para dormir, a televisão, a geladeira, etc., são totalmente impenhoráveis, os vestuários, a conta salário pode ser, o que acontece muito? Às vezes o réu, ele tem bloqueado valores na sua conta, entretanto, aqueles valores que estão ali são seu salário. É impenhorável o salário. O juiz não tem como saber isso, tá, gente? Hoje em dia o sistema não tem controle de que aquele valor é impenhorável. Então ele vai penhorar e cabe a parte vai bloquear essa conta, cabe a parte ir lá e falar, excelência, eu estou provando esse valor aqui do meu salário. Aí é verdade, é impenhorável, desbloqueia. Né? Às vezes o oficial de justiça vai lá, o oficial de justiça penhora o bem de família, a residência. Aí cabe a pessoa, né, interessada e falar assim, olha, você penhorou uma casa para pagar essa dívida, mas é bem de família, é impenhorável. E poupança até 40 salários. Até 40 salários mínimos também são impenhoráveis, porque considera-se que esse valor são as economias que uma pessoa fez para também a manutenção dela em situações de urgência e de emergência. Então são muitos os bens impenhoráveis. As ferramentas, os instrumentos de trabalho, o imóvel rural para a família que vive do campo, a aposentadoria pode ser, a previdência privada ela pode ser sim, mas dependendo, tá, de determinados valores, determinadas condições, mas a aposentadoria, a pensão, ou seja, enfim, o que a pessoa precisa para sobreviver, ela e sua família, são impenhoráveis. Eu vou avançar. Tá bom? E no juizado especial? Deixa eu falar sobre o trâmite do juizado especial. Aí ele é modificado, ele é bem mais célere, ele foi feito para ser rápido, para ser bem mais simples. E muito informal. O juizado especial é muito informal. Inclusive a linguagem lá dentro, culturalmente, ela já é mais informal. Né? Se exige muito pouca formalidade das partes. Por conta disso, porque ele tem que estar preparado para as pessoas irem. As pessoas que vão ali também são sem conhecimento técnico. Nós vamos ter e vai ver várias situações em que as duas partes, autor e réu, estão sem advogados. São leigos no assunto. Então ele tem que ser totalmente preparado para essa situação. Mesmo estando acompanhado de advogado, o processo continua sendo simples, célere e informal. E olha como é que é o procedimento, muda um pouquinho. Ele é de baixíssima complexidade, só para causas... importante, o limite. São para as causas de baixa complexidade, pouca complexidade e até 40 salários mínimos. Então, se você está discutindo um valor, uma dívida acima desse limite, aí necessariamente o processo não pode ser discutido ali. Tem que ir para a justiça comum, onde obrigatoriamente tem que ter um advogado. Então, a baixa complexidade está relacionada tanto ao valor da causa, de até 40 salários mínimos, como também a causa não exigir provas mais complexas. Causas que não precisam de prova pericial, por exemplo. Causas que não precisam de perícia contábil, por exemplo. Nem de perícia de engenharia, nem técnica, nem mesmo de perícia contábil. Então são causas que o juiz pode julgar apenas, simplesmente com documentos e com provas orais. Já é suficiente para ele julgar. Qualquer coisa além disso pode gerar a necessidade de o processo ser extinto e ser recomendada a pessoa a contratar um advogado ou
pedir ajuda da Defensoria Pública para ir para a Justiça Comum. Agora, importante, é até 40 salários mínimos, mas para o autor ir sozinho, estar desacompanhado, autor e réu, é até 20 salários mínimos, tá bom? Ou seja, se a causa é de baixa complexidade, mas o valor da causa, da discussão, é acima de 20 salários mínimos, pode ir para o juizado, porém com advogado. Então, limite máximo 40 salários mínimos. Só que até metade disso, 20 salários mínimos, sem advogado. Não precisa. Nenhuma das partes. Acima de 20 salários mínimos, as duas partes com advogado. As duas, autor e réu. Entendeu? E quando mais talvez você vai precisar de advogado? Necessariamente, se houver recurso. Depois da sentença não tem a parte de recursos? Necessariamente, após a manifestação do juiz, se for necessário recurso para a segunda instância, para as turmas recursais do juizado especial, aí as partes, se quiserem se manifestar, tem que estar acompanhada de advogado. Então o autor, se perdeu a ação, quer recorrer, está insatisfeito, precisa de advogado, particular ou defensor público. O réu ou a parte que, por exemplo, venceu a causa, mas o outro não satisfeito recorreu, então você foi levado à segunda instância. Se você quiser se manifestar, porque você não é obrigado, você pode simplesmente confiar na turma, na decisão, deixa eles manifestar o que eles acham, você não tem prejuízo se você não recorrer, mas eu acho muito importante, eu acho relevante. Contrarrazoar, ou seja, se defender na fase recursal, na segunda instância, mas aí necessariamente advogado, particular ou defensor público. O que gera um probleminha, sabe por quê? Gera uma situação que meu colega até manifestou aqui na aula passada comigo. Às vezes, a causa é de irrisório valor. Às vezes a causa é de R$60 ou de R$100. E você ganhou a causa. R$100. Você foi ali só nem mais pela questão financeira, mas pelo só senso de justiça. Aí você ganhou a causa. O réu não concorda, recorre por R$100. Né? Ele vai ser até desestimulado porque a taxa para recorrer é até maior do que isso. Então as partes são até desestimuladas, salvo se ele for uma pessoa necessitada, carente, porque ele também é isento de pagar custas, lembrem? Lembre que se a gente é uma pessoa necessitada, são isentos de pagar custas. Então se ele é uma pessoa que é isento de pagar custas e o valor é R$100 que ele foi condenado, mas ele não quer, não vou pagar, não concordo, não pago nada que eu não devo, aí ele recorre. Então você foi provocado aí para a segunda instância. Nesse caso, nessa situação, você vai precisar de advogado. Se você não for uma pessoa necessitada, você vai ter que pagar advogado particular. E dificilmente você vai encontrar um advogado particular que vai advogar numa causa dessa, de R$100, né? Então acaba sendo um pouco de... São uma aberturazinha aí a ser resolvida, né, pelos juizados especiais. Você acaba sendo levado então, ou seja, você é estimulado a não se manifestar. Eu vou confiar aqui que sem a minha palavra, sem a minha manifestação, o juiz vai manter a decisão. Rapidinho, tá, gente? Eu vou só continuar. Isso, depois a gente pega. Deixa eu ver o que mais eu ia dizer aqui. Pode passar? A gratuidade. Dentro dessa primeira fase, se o processo resolveu só até a sentença, quem ganhou, quem perdeu, não paga nenhuma custa. Para promover a ação, não paga custa. Nem paga honorários advocatícios para a parte contrária se perder. Então, durante a primeira instância, no juizado especial, salvo se a pessoa entrou com ação de má-fé, que é chamada litigância de má-fé. Quando você, comprovadamente, você sabe que você não tem o direito, está demonstrado por alguma razão qualquer, até difícil de provar isso, mas fica categórico que você sabe que você não tem direito, e você está provocando aquela ação ali por má fé. Aí vocês podem regalar o olho, então não vou entrar com a ação sozinho não, hein? Vai que eu vou ser acusado de litigância de má fé, porque eu não sei meu direito, eu acho que eu sei, mas se o juiz achar isso, não é simples assim não. Tem que ficar provado a sua má fé. A sua má fé, ou seja, tem que ficar provado que você levou a situação ao juízo, por exemplo, quando a causa já foi julgada antes. A causa já foi julgada numa outra vara que você entrou com a ação, aí você perdeu a ação, numa outra vara, aí você vai aqui fingindo que não sabe de nada e promove a ação, de novo. Isso é litigância de má fé. Você já resolveu o seu problema, você não poderia gastar o tempo do judiciário com isso.
entrar na fila ali, que já é longa, fazer as outras, todo mundo perder tempo se você sabe que você não poderia mais estar litigando. E aí a parte é condenada a pagar custas. Isso é uma multa por ter agido de má fé. Mas caso contrário, todos os outros casos, a pessoa não tem muito a perder, não. Autor e réu, quando estão litigando ali na primeira instância. O procedimento é assim. E a celeridade, né? São processos bem simples, rápidos. Esse é o objetivo. Começa com a petição inicial, seja porque vocês escreveram ela, como eu oriento, ou seja porque foram lá pessoalmente, foram atendidos por nosso colega que trabalha lá no juizado especial. Começa com essa petição inicial, que é basicamente a mesma coisa que eu falei anteriormente. Aí, interessante, aqui pula-se uma etapa. Não é que pula, muda um pouco a ordem dos fatores. Primeiro acontece a audiência de conciliação, sem a parte contrária ainda se defender. Primeira conciliação. Por quê? É a necessidade, o juizado ele é estimulado a ser rápido, célere e ser extremamente pacífico. Então não quero nem ouvir a parte contrária. Chama os dois aqui que vão ver se eu convenço elas a fazer um acordo. E com habilidade, sem nem entrar Por que eu não quero nem ouvir a parte contrária? Porque não importa para mim. Né? Para o juiz não importa, para o conciliador não importa ainda o mérito da questão. Ele quer convencer as partes a firmarem um acordo e resolver o problema. Então, primeiro, uma audiência de conciliação. Se não houver acordo, aí sim que a parte contrária, na própria audiência de instrução e julgamento, ela já deve trazer a contestação. Então, o momento de apresentar a defesa é na audiência de instrução e julgamento. Entenderam? No processo comum, como eu falei para vocês, primeira petição inicial, é longo, olha. Primeira petição inicial, depois defesa, depois marca a audiência de conciliação. Se não tiver acordo, depois marca a audiência de instrução e julgamento. Já passou um ano, com certeza, tá? No mínimo, já passou um ano. Se não passaram 5 anos, só para chegar nesse momento aí. No mínimo. No juizado especial, não. Petição inicial, você já entra com a petição inicial, você já sabe quando vai ser a audiência de conciliação. Em lugares rápidos, por exemplo, alguns juizados estão mais rápidos do que o outro porque estão com menos processo. Às vezes é 3 meses depois. Aí nessa audiência de conciliação, não teve acordo, já sai dali sabendo quando é a audiência de instrução e julgamento, onde o réu tem que apresentar a defesa. Isso porque pode, naquela audiência de conciliação ele fala, então não tem acordo não? Então acabou. Então agora começa a audiência de instrução e julgamento nesse mesmo momento. Vamos lá? Cadê sua defesa, réu? Por isso que às vezes quando a parte ela é ré, ela nunca sabe se na audiência de conciliação ela já tem que levar a defesa dela, porque o juiz pode transformá-la ali em audiência de julgamento, né? De julgamento. Então, normalmente ele tem que ir precavido, pode ser pego de surpresa. Mas não é tão comum isso acontecer, não. Tá? Isso pode acontecer, às vezes acontece, meu colega falou aqui, aonde tem? Aqui no Rio, né? Aqui no Rio está sendo muito comum. É o ideal, na verdade, o ideal é isso, é porque seja rápido. O ideal é a celeridade. E aí, em seguida, sentença. Que pode até ser no mesmo momento também. Que esse é o ideal para a lei. A lei prevê tudo, do juizado especial, que é uma lei de 1995, ela prevê todas essas possibilidades. Que no mesmo momento, o ideal seria da celeridade, como é pouca complexidade. Como é de baixa complexidade a situação, não precisa de outras provas, poderia, então, dependendo da situação, o juiz tentar fazer num dia acordo, não deu certo, então vamos à audiência de julgamento, tem testemunha, vamos ouvir, qual o seu depoimento, o que você quer falar, mais alguma coisa, encerrado, então tá bom, agora silêncio, por favor, que eu já vou dizer a sentença, e já diz ali a sentença. Não é tão comum acontecer, mas pode acontecer. E depois da sentença, fase de recursos, aí são menos recursos. No juizado especial são menores as oportunidades de recursos. Apenas 3 só são possíveis. E esse recurso ele é julgado por uma turma recursal. Tendo o recurso que já foi julgado ou passado o prazo e ninguém recorreu, trânsito em julgado da sentença e fase de execução, que é igual ao que eu falei, o outro. Então, essa é mais ou menos o procedimento que você vai visualizar sozinho quando você promove uma ação judicial no juizado especial. Ou você escreve sua petição inicial, ou os funcionários do juizado escrevem para você. Importantíssimo que ela esteja sempre acompanhada dos documentos,
né, com as suas narrativas, como já falei. Aí a parte contrária vai ser convidada para uma audiência de conciliação. No juizado especial, a presença pessoal, física é indispensável. Né? Você, como pessoa física, não pode ser representado por um parente ou por um amigo com procuração. É indispensável a presença pessoal da parte. No caso de uma empresa, do representante legal da empresa. Né? Aí, não tendo acordo, se realiza uma audiência da decisão de julgamento ou no dia ou no outro dia já marcado. Normalmente muito rápido, pouco tempo depois, poucos meses depois. Nessa audiência de julgamento é o momento de apresentar a defesa, a contestação. Logo em seguida pode o juiz, e normalmente o que ele faz é já marcar o dia que ele vai dar a sentença. Um processo no juizado especial, entre a petição inicial e até a sentença, ele pode ser rápido o suficiente de demorar, às vezes, um pouco mais de 6 meses. Menos de 6 meses é utopia. Não tem como não. Impossível. Não dá tempo. Mas 6 meses é quando ele é bem rápido. Mas quando ele passa de 1 ano e meio, 2 anos, ele está fora, está totalmente atrasado, está fora das expectativas normais para que ele foi criado. Ele foi criado esse processo para ser 1 ano, não, pode chegar a 2 anos. Um tempo médio, 1 ano e alguns meses, 1 ano e 2, 3 meses, até final, até a parte de execução. Acabar de ver, você receber, se a parte tiver 1 ano e meio, 1 ano estourando. Pode acontecer de demorar mais? Pode. Quanto mais você fica ativo, quanto mais você comparece, é muito importante que você compareça, porque o processo está numa fila, né? Mas nada impede, não é furar a fila não, nada impede que você vá lá, olha, meu processo aí está só esperando sair uma carta para a parte contrária pagar, você viu aí? Ah, é verdade, eu vou mandar para o juiz, vai sair a carta aí agora nos próximos dias. Esse acompanhamento o advogado, o que ele faz, na verdade, são essas duas coisas, participar, mas uma função imprescindível do advogado é ficar nessa diligência.